Muitos líderes, eles ficam paralisados perante o medo de errar, perante o medo de desagradar outras pessoas, evitam conversas difíceis e se culpam demais. Como liderar com ousadias? Como utilizar técnicas para ser líderes melhores? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Olá, eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e essa série de vídeos aqui sobre liderança, né, tá aqui até na playlist Pilares da Liderança de Sucesso. Se você não viu os outros vídeos, veja os outros vídeos também. É para ajudar o quê? Ajudar você a ser um líder melhor. A gente entende que líderes mais fortes, a gente vai ter ambientes mais seguros e mais saudáveis. Por isso a gente está fazendo essa série de vídeos e eu espero que você goste. Esse vídeo em especial é baseado no livro A Coragem de Liderar. A gente vai deixar o link do livro até aqui embaixo. Então se divirta que tem muito conteúdo valioso para você e fica com o vídeo do conteúdo agora. A coragem para liderar. E esse tema, coragem para liderar, é vital, porque se você está aqui é porque você quer ser um líder, ou pelo menos um líder melhor, tá? E você está procurando evoluir. E se tem uma coisa que todo líder precisa, é de coragem. Coragem para liderar. A base desse treinamento é um livro que se chama A Coragem de Liderar. Eu acho que não vai dar para ver aqui, ó, volte e meia, A Coragem para Liderar. Eu achei fenomenal esse livro, né? Não terminei de ler ele ainda, mas uma parte dele eu já consegui trazer aqui para o nosso treinamento, porque ele foi escrito por uma mulher. Essa mulher se chama Brené Brown. Ela não é aqui do Brasil, né? E você vê, né? Hoje ela tem, a galera conhece ela a nível internacional. E ela fala sobre as dificuldades e os preconceitos que ela teve que superar, uma mulher que está num posto de comando. E aí ela fala com muita propriedade, até por causa que ela fez inúmeros estudos sobre essa questão de liderança e dessa importância de a gente ter coragem para liderar, coragem para enfrentar todas essas dificuldades que vão acontecer nesse processo de liderança. E é isso que a gente vai aprofundar aqui dentro do nosso treinamento. Então, o que eu gostaria que vocês anotassem aí nessa parte inicial são as dificuldades. Dificuldades que a gente enfrenta dentro da liderança. E a primeira que eu gostaria que vocês anotassem aí, e é importante a gente entender elas, para ver se não é uma dificuldade nossa também, para depois a gente poder superar e entender como que a gente não pode deixar ela dominar a gente. Então, primeira dificuldade, né, dos líderes. Os líderes precisam ter conversas difíceis. Então, escreve aí conversas difíceis. Muitas vezes os líderes não, as pessoas de forma geral, não querem ter as conversas difíceis. Tem até uma frase muito popular que diz que o sucesso na vida da pessoa é medido pelo número de conversas difíceis que ela tem. Isso se aplica em tudo na vida. Se aplica no relacionamento, se aplica no trabalho, se aplica com o seu cônjuge, com o seu pai, com sua mãe, sabe? Porque normalmente as pessoas querem fugir das conversas difíceis. Elas não querem ir para o confronto e para discutir aquela situação, porque acha que vai ser desagradável e as pessoas acabam fugindo. Um bom líder, ele precisa enfrentar essas conversas difíceis e acaba isso sendo uma das dificuldades, tá? O segundo que eu gostaria que vocês anotassem aí, a segunda dificuldade para os líderes, é que existe muita culpabilização. O que é isso? Muitos líderes se sentem muito culpados, porque a gente acaba sendo imperfeito, a gente acaba tendo as nossas dificuldades também. E aí aquilo fica martelando na nossa cabeça, aquela culpa por, às vezes, não entregar algo que deveria entregar, ou não fazer as coisas com perfeição, até porque nem existe perfeição também, né? Então essa culpa fica remoendo muitos líderes e a gente precisa tomar cuidado. A terceira dificuldade que eu gostaria que vocês anotassem aí, é que muitos líderes, eles ficam paralisados devido ao medo, ou contratempos. Então, o medo, ele é um paralisador, né? Às vezes, o medo de uma situação, às vezes, um contratempo. Você teve um planejamento, né? E a gente achou que a equipe ia estar completa e, de repente, a equipe já não está mais completa. Esse contratempo, ele pode gerar o quê? Uma paralisia. Por quê? Porque como eu vou encarar isso? Um feedback de algum cliente, uma situação econômica pode nos paralisar. E esse medo, ele precisa ser combatido. Então, essa é uma dificuldade que os líderes têm e a gente precisa combater elas. E o quarto e o último que eu gostaria que vocês anotassem aí é o perfeccionismo, tá? Eu não vou conseguir falar sobre perfeccionismo hoje, né? Porque eu já vi que meu tempo não vai caber esse assunto, mas deixa anotado o perfeccionismo que nós vamos falar numa aula futura ali. Então, assim, ó, quando a gente fala dessas dificuldades, uma coisa que é muito legal que a autora que ela fala do livro, que para mim pelo menos fez muito sentido, é porque ela faz uma analogia. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem que enfrentar, né, conversar, ter essas conversas difíceis, ela sugere o quê? A você imaginar as pessoas como se ela fosse uma criança. Você tem medo de falar com criança? Normalmente, a gente não tem medo de falar com uma criança, tá? A gente vai com jeitinho conversar, tentar conquistar ela,
até porque, afinal, hoje, né, as crianças não adiantam só no grito, né? Imagina, nem criança adianta no grito, né? Eu tenho dois aqui que, se não for bem conversadinho, eu me enrolo, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa conversar e superar esses medos e olhar as pessoas como se ela fosse uma criança, né? Não como se fosse, né? Às vezes um adulto, e às vezes fica com receio até da cara, né? Da feição. Então, opa, isso pode ajudar, tá? Ela fala muito, e isso é legal, né? Até quando você vai falar em público, né? Quando você vai conversar para grandes pessoas, para grandes públicos, né? Lembre-se, são pessoas. E se são pessoas, ninguém é superior a você e nem eu sou superior a ninguém. Nós somos iguais. O que pode ter diferente? Pode ter diferente as responsabilidades. Às vezes a responsabilidade daquela pessoa é muito maior do que a minha, tá tudo bem. As pessoas têm responsabilidades diferentes, umas responsabilidades maiores e outras menores, mas isso não coloca a pessoa como superior ou inferior a ninguém. Então, quando a gente entende essas dificuldades, a gente passa para o próximo tópico nosso aqui, que é liderança com ousadia. E aí é muito legal quando a gente fala sobre liderança com ousadia, por quê? Porque a coragem e o medo, eles não... Essa eu gostaria que vocês anotassem, por favor, né? Essa frase, ela é bem base aqui do nosso treinamento, né? Que a coragem e o medo, eles não são sentimentos que se excluem mutuamente. Coragem e medo não são sentimentos que se excluem mutuamente. Então, a maioria de nós, a gente sente coragem e sente medo ao mesmo tempo, tá? E isso é até interessante, porque se a gente for raciocinar, e se você for lembrar de alguém corajoso, talvez se você olhar para o seu próprio exemplo, você vai ver que alguém corajoso, né? A gente não conhece, a gente vai conseguir conhecer alguém que é corajoso e que nunca enfrentou a decepção, o fracasso e a tristeza. As pessoas corajosas, em algum momento da vida, elas já enfrentaram a decepção, se decepcionaram com outra pessoa, já enfrentaram o fracasso ou já enfrentaram a tristeza. Então, faz parte desse processo de coragem enfrentar esses outros tipos de sentimentos. E aí é legal, porque quando a gente fala sobre a coragem para liderar, a gente precisa o quê? A gente precisa encarar a vulnerabilidade. Anota essa palavra aí, vulnerabilidade. Por quê? Porque se eu quero liderar, eu preciso entender que existe um processo de vulnerabilidade em todos nós. E a capacidade de sermos líderes ousados nunca será maior do que a nossa capacidade de sermos vulneráveis. E aí é interessante, e essa é uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de medo, que sentir medo não é um obstáculo. Mas como assim, Medeiro? Sentir medo não é um obstáculo. A gente acabou de falar ali das dificuldades, do medo, então eu gostaria que vocês anotassem outra frase que também fez muito sentido para mim. O modo como a gente reage ao medo, sim, pode ser um obstáculo. O modo como reagimos ao nosso medo, sim, pode ser um obstáculo. Vulnerabilidade não é fraqueza, não. A grande questão é o seguinte: acontece alguma coisa, como é a minha reação perante aquilo que está acontecendo? E aí é legal que quando a gente está falando sobre coragem, existe um aspecto muito interessante da coragem, que é a coragem é contagiante. E isso a gente começa a falar de ambiente, a gente começa a falar do quê? Das nossas associações, do círculo de pessoas que nos rodeia. Por quê? Porque como estão as minhas associações? Quais são as pessoas que estão próximas de mim? Pois se eu quero ser um líder melhor, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso fazer uma análise de quem são as pessoas que estão mais próximas de mim. E aí é legal a gente fazer essa análise, por quê? Porque a gente precisa desenvolver vínculos baseados na transparência, baseado na verdade, na vontade de acertar, na vontade de montar estratégias que sejam realmente eficazes. Então, só que para desenvolver esses vínculos, vínculo afetivo, isso tudo é baseado no quê? Isso tudo é baseado na confiança. E para desenvolver confiança, existem muitas coisas simples que realmente fazem desenvolver a confiança. Como que eu desenvolvo a confiança? Com atitudes simples. E aí é legal a gente raciocinar como está sendo o meu comportamento com relação a isso. Quer ver a atitude simples que desenvolve confiança? Falar o nome da pessoa, tratar a pessoa pelo nome, lembrar de algo que aconteceu na família, sabe, se importar de coração. E aí é legal a gente olhar isso para entender se a gente está sendo um bom amigo, se a gente está se importando de coração realmente com as pessoas, porque isso muda o jogo e isso aumenta esse vínculo afetivo. Tá? E aí a gente tem até um exercício para vocês poderem anotar, e esse exercício ele se chama Esquadrão do Quadrado. Anota aí, Esquadrão do Quadrado. Aí do lado, o que eu quero pedir para vocês? Para vocês fazerem um quadrado. Esse quadrado ele vai ter exatamente 2 centímetros por 2 centímetros. Escreve um quadrado, 2 centímetros por 2 centímetros. E aí você pode fazer agora, ou você pode fazer depois também. Você pode escrever o nome de pessoas cuja a opinião dessas pessoas é importante para você, tá? E não pode ser aquela pessoa que só quer falar sim para você, né? Que você tem que ser uma pessoa que você confia, que você acredita que ela vai agregar, que você quer manter um nível de relacionamento maior com essa pessoa. E aí, qual vai ser a sugestão, o exercício, né? Depois, em algum momento que você acreditar que faça sentido, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. E essa mensagem você vai fazer o quê? Você vai agradecer
o fato dessa pessoa ser um verdadeiro amigo, agradecer o exemplo dessa pessoa, agradecer algo que faça sentido, que essa pessoa representa aí dentro da sua vida. Esse agradecimento, né? Essas pessoas que você quer manter um nível maior de conexão, essa gratidão, isso gera um movimento o quê? De conexão. E isso é legal, por quê? Porque a gente não nasceu para estar sozinho, a gente nasceu para estar em grupo, em equipe, em junto com outras pessoas. E essa frase eu gostaria que vocês anotassem aí, ó, que a solidão é uma coisa difícil demais de admitir. E às vezes, muitas pessoas acabam sofrendo por isso, muitos líderes acabam sofrendo por isso. A ausência de vínculos autênticos faz com que as pessoas sofram, faz com que a gente sofra. E a gente precisa o quê? Cultivar esses relacionamentos autênticos e verdadeiros. Por isso que quando eu falo que as coisas simples é o que conecta, porque você vê que na simplicidade é que você não vê interesse, você não vê segunda intenção, e você se conecta mais ainda com as pessoas. Isso eu tô falando para relacionamentos, para quem a gente se relaciona, para o nosso meio, mas isso também está diretamente conectado com os nossos liderados também. Quando a gente evolui enquanto pessoa, todo o resto vai evoluindo junto. E aí, já que a gente está falando sobre liderança com ousadia, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa história. E no meio dessa história tem vários pontos que você vai fazer anotação aí de qual ponto te chamou mais atenção para você trazer a atenção aqui pra gente daqui a pouco. Então, preste atenção porque eu vou ler essa história aqui. Era uma vez na selva um pequeno leão chamado Léo. Ele não era o mais forte nem o mais veloz, mas ele tinha algo especial: coragem. Léo sonhava em liderar a sua própria alcateia, mas os outros leões riam dele. Você é muito jovem, Léo. Líderes são feitos de músculos, não de coragem, diziam. Um dia, a selva enfrentou uma grande ameaça. Um elefante gigante estava destruindo tudo em seu caminho. Os leões mais velhos tremiam de medo, mas Léo não hesitou. Ele se aproximou do elefante e disse: precisamos conversar. O elefante olhou para o pequeno leão com desdém. O que você quer, filhote? Léo respirou fundo e explicou a sua ideia. Se todos nós trabalharmos juntos, nós podemos parar você. Cada um de nós tem uma habilidade única. Nós vamos unir as nossas forças. Os outros leões, eles ficaram surpresos, mas Léo, ele continuou. Ele convocou a coruja sábia para estratégias, convocou o macaco ágil para distrações e o tigre forte para o ataque. Juntos, eles criaram um plano ousado. Na batalha final, Léo liderou a sua equipe. Ele não rugiu como os outros leões, mas falou com confiança. O elefante ficou perplexo e falou: você é apenas um filhote. Léo sorriu e disse: coragem não tem idade, tem propósito. Eles atacaram o elefante com astúcia e determinação. A selva assistiu maravilhada, enquanto o pequeno leão liderava com bravura. No final, o elefante recuou. Léo tinha vencido. Os outros leões aplaudiram. Você é um líder de verdade, Léo. Moral da história: coragem não é apenas enfrentar inimigos, mas também desafiar normas e inspirar outros. Léo provou que liderança não é sobre tamanho, mas é sobre audácia e visão. E assim, o leãozinho se tornou o líder da alcateia, lembrando a todos que a coragem é o rugido mais poderoso de todos. Então, pessoal, essa é a nossa história, né? E aí a gente finaliza lembrando aqui, ó, vulnerabilidade não é fraqueza e a gente precisa mais do que nunca ter coragem. O último tópico que eu quero trazer aqui para vocês nessa apresentação é sobre transparência. Transparência é gentileza, tá? As pessoas, a gente precisa ser transparente, ser verdadeiro. Isso faz parte dessa liderança com ousadia, essa liderança com coragem, tá? Inclusive, tem uma técnica muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês, que são líderes, e vocês fazem reuniões com os liderados de vocês. E existe uma técnica antes de você começar a liderar as reuniões, principalmente em reuniões difíceis, já que a gente falou no início sobre as conversas difíceis, né? Que são os bilhetes de permissão. Escreve aí, bilhete de permissão. Quando a gente tem uma reunião difícil para fazer, a gente pode começar essa reunião com os bilhetes de permissão. O que são esses bilhetes de permissão? São algo onde a gente fala, onde a gente escreve algo que a gente vai se permitir fazer ou sentir durante aquela reunião. Então, exemplo, estamos começando a reunião, a gente vai começar com os nossos liderados da reunião, e a gente vai falar: pessoal, a gente precisa se permitir nessa reunião. Então, cada um vai falar ou vai escrever o seu bilhete de permissão. E a gente tem vários exemplos. Exemplo: eu me permito nessa reunião ser sincero. Um exemplo. Eu me permito nessa reunião ouvir com entusiasmo. É uma decisão isso, é uma permissão. Eu me permito pedir um intervalo, caso seja necessário. Eu me permito focar na solução e não ser prolixo, e não ser reclamão. Então, olha só, foco na solução. Eu me permito estar presente. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu me permito, nesse momento, estar presente para a gente resolver esse problema e para a gente dar seguimento nesses assuntos aqui. Então, essa é uma técnica, bilhete de permissão, que ela tem total a ver com o quê? Com transparência. Transparência e gentileza. A gente, enquanto líder, precisa ser transparente. E é legal que quanto mais transparentes a gente é,
as pessoas elas se sentem mais pertencentes à equipe. E isso é importante. Nós, como líder, precisamos fazer com que as pessoas sintam-se pertencentes à equipe. Esse sentimento de pertencimento, a gente precisa explorar ele, a gente precisa cultivar ele dentro das nossas equipes, tá? A gente ser vulnerável e amigável ajuda nesse processo, inclusive, mas a gente precisa ter a convicção de que a gente pode ser melhor e que a gente vai atrás da solução. É isso que um bom líder ele faz. Que bom que você chegou aqui nessa parte do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, outros líderes que podem ser beneficiados com essas informações. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. A gente vai deixar o link do livro, que foi a base desse vídeo, né? Tem muito mais conteúdo lá, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo para você comprar o livro, né? A leitura de livro evolui a nossa mente, a nossa expertise vai para outro nível. Então tá aqui o nosso incentivo para você. E vai ter continuação desse vídeo, tá? Não perde que o próximo vídeo aí da série vai ser continuação desse assunto. Eu te espero lá. Até a próxima. Tchau, tchau.